Olá, Undertalizados, tudo bem com vocês? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E bem, pessoal, depois de ter terminado a saga Aftertale e voltar à normalidade, de tentar postar um vídeo por semana, pelo menos, bem, eu tô aqui pra finalmente continuando todo esse lance de Geno Sans e tudo mais, pra fazer a história do Error Sans, que vocês votaram na enquete e foi o Sans que venceu. Então eu vim aqui finalmente falar a história dele, que eu vou falar. Tem sim vídeo explicando o Error Sans, mas eu nunca vi ninguém de fato contando a história dele com detalhes e dizendo coisas que são simplesmente essenciais. As pessoas parecem que só falam o começo da história e acham que parou por aí, sendo que não. O Error tem sim uma baita história de como ele conseguiu esse ódio pelas AUs e vai muito além dessa coisa aí de anti-void e tudo mais. Então eu tô aqui pra contar essa história. Mas antes, você sabia que eu tenho um servidor no Discord? Exatamente, eu tenho um server no Discord e lá eu tô fazendo alguns eventos que vão influenciar vídeos futuros do canal. Então nesse caso, se você tá interessado em falar comigo, participar de eventos, conhecer uma boa galera e tudo mais, vai lá, porque agora mesmo provavelmente vamos começar um evento logo de um vídeo que o vencedor vai ter um vídeo desse quadro aqui do Explicando AUs só pra U dele. Então, boa sorte! Bem, tudo começa em Aftertale, que eu vou falar, não é o que muitos acham, que tipo, esse é o final canônico, depois do que aconteceu lá na saga Aftertale, é exatamente isso que aconteceu. Não. Aftertale, na verdade, tem várias linhas do tempo, como a própria criadora confirmou. Então, isso é uma das 100 linhas do tempo. Até porque, por exemplo, como que o Fatal Error vai existir, sendo que para isso precisava ter o Error que vai surgir da linha do tempo de Aftertale, que o Fatal, tipo, não faz sentido. Então, sim, existem várias linhas do tempo. Vamos supor que existem 100 linhas do tempo de Aftertale, onde 98 delas estão normais. A história que eu contei na saga de vídeos, mas duas delas deram errado e estão diretamente conectadas, começando pela linha do tempo de Error Sans. Bem, tudo começa quando Geno finalmente conseguiu a liberdade no final da comic de Aftertale. Ele basicamente havia desistido do plano de destruir a linha do tempo que eu explico lá na saga, e nesse caso ele tinha conseguido viver na superfície com a sua outra parte, que é o Sans e o Papyrus, e também feito amizades. Após isso, o Geno estava tendo uma vida até que bem feliz. Não tinha nenhum obstáculo, não tinha nenhuma ameaça e estava tudo perfeito. Até que ele decidiu algo. Ele viu que toda aquela determinação que ele tinha adquirido, bem, tava ainda com ele. Mesmo depois dele ter alcançado a paz, recusado ir pro Void com o Gaster e se libertado, aquela determinação que ele tinha adquirido depois de tanto sofrimento, será que ela poderia ser útil para ele de algum jeito? Foi assim que ele pensou. Então o Geno começou a testar a própria determinação. Ele começou a ver até que ponto a determinação dele chegava. Ele começou a ver se ele podia resistir à morte. Ele começou a testar os limites daquela linha do tempo com base na sua própria determinação. O Sans, que seria a outra metade de Geno, tentou alertar para ele que aquilo não daria certo. O Sans estava sentindo que aquilo não ia dar certo e que o Geno novamente estava fazendo uma estupidez, e dessa vez de uma forma totalmente desnecessária, porque eles já tinham um final feliz. Mas, pela curiosidade, o Geno continuou testando a própria determinação, chegando no ponto onde ela acabou corrompendo a linha do tempo do Geno. Exatamente, toda a linha do tempo de Aftertale, dessa vez em específico, havia sido totalmente destruída porque o Geno acabou brincando com os poderes do jogador, os poderes do ser mais determinado dali, a extensão do poder da determinação, que é algo fundamental para qualquer linha do tempo de Undertale. E nesse caso, a linha do tempo dele foi totalmente apagada, e o Geno, o causador disso, foi mandado para o Anti-Void, que tem uma teoria que diz que é a linha do tempo do Geno depois de ser reduzida ao vazio, que até faz bastante sentido, e tem gente que acha que só é um lugar que ele foi mandado aleatoriamente, mas ele acabou indo parar ali.
O que importa é que o Anti-Void era um lugar totalmente vazio, era um lugar que não tinha ninguém e nem nada, basicamente um vácuo totalmente branco. Nesse ponto, o Geno não tinha o que fazer. Ele havia sido reduzido à sua forma inicial, ou seja, ele havia voltado a ser um Sans clássico. Meio que todo o progresso dele em Aftertale havia sido reduzido ao zero, porque a linha do tempo dele havia sido destruída e todo o progresso dela havia sido destruída, mantendo apenas Geno, uma casca, uma anomalia que estava reduzida ao zero, apenas com as memórias, que logo ele começaria a perder também. É dito que inicialmente ele não sabia o que fazer, ele não sabia por que ele estava ali. Talvez ele tenha esquecido o que ele fez, que fez ele parar no Anti-Void. Logo, ele começou a simplesmente dormir. Mas chegou num ponto onde ele viu que dormir não adiantava, aquilo não era nenhum tipo de sonho ou algo assim. Então nesse caso, o Geno começou a gritar. Ele estava gritando de desespero, ele não sabia mais quem ele era. Ele nem tinha mais os traços de um Geno, ele era agora um Sans clássico, basicamente, com apenas lembranças que estavam começando a se apagar naquele vácuo. Ele não tinha nada e nem ninguém. Quando ele viu que gritar não adiantava, logo ele acabou se corroendo, ele acabou se levando à loucura, se levando à solidão, e o código dele estava cada vez mais sendo apagado junto com a linha do tempo. Mas ao invés de ser apagado, ele simplesmente bugou, mantendo o Geno vivo, mesmo sendo resquício de uma linha do tempo apagada de Aftertale, e agora ele era um Sans bugado. Ele voltou a ser o que ele era no começo, porque a linha do tempo dele estava regredindo, só que dessa vez bugado, para não morrer. E detalhe, ele até adquiriu inclusive miopia, ele começou a usar um óculos, começou a usar o capuz, porque ele ficava tanto focando em um determinado ponto para ver se achava alguma coisa que os olhos dele acabaram adquirindo um problema de visão. Depois de tudo isso, Geno se denominou Error Sans. Um Sans que era fruto basicamente de um erro de uma linha do tempo, um erro de um espaço vazio, sem lembranças. Ele havia esquecido nesse ponto totalmente quem ele era, totalmente como ele foi parar no Anti-Void. Ele só sabia que ele queria sair dali. Saindo dali então, ele conseguiu basicamente a capacidade de criar portais pelo multiverso. E o primeiro portal que ele conseguiu fazer, que foi a primeira vez que ele conseguiu escapar do Anti-Void, foi um pra uma linha do tempo aleatória, que inclusive, por não saber de onde ele veio, ele achava até que era a linha do tempo dele, que era a casa dele. Ele estava basicamente no começo de Snowdin, onde o humano vai primeiramente e tem a porta que o Sans conversava com a Toriel. A partir dali, o Error começou a simplesmente ver que tinha alguém ali, tinha alguém que queria conversar com ele, uma Toriel, que achava que ele era o Sans dela. Então ele começou a ter sua primeira amiga. Ele não lembrava quem ele era, mas ele achava que aquela era a U dele. Chegando no ponto onde o Error ficou muito confortável e ele estava muito feliz naquela linha do tempo. Até que um certo dia a Toriel faz uma pergunta: "E o humano que eu mandei você proteger?" E o Error fica em dúvida. Ele fica pensando que humano, porque a Toriel nunca tinha tido aquele assunto com ele. E logo ela vai percebendo que ele não era a mesma pessoa que ela já conversou várias vezes e já pediu para proteger um humano. Então ela vai vendo que a voz do Error, que estava começando a ficar muito tensa, começa a bugar. E ela vai percebendo que o Error não é o Sans daquela linha do tempo que também conversava com ela. E logo ela decide sair daquela porta e é revelado que o Error não estava no lar dele. Ele estava em uma U chamada Ghost Tale, onde haviam versões fantasmagóricas dos monstros de Undertale. Uma U bem aleatória, que ele acabou indo parar aleatoriamente. Na verdade, o que estava acontecendo é que depois de sair do Anti-Void após abrir o seu primeiro portal, ele acabou indo parar em Ghost Tale, e por não saber nem de onde ele veio, ele achou que aquela era a linha do tempo dele. E ele acabava falando com a Toriel, porque era a única pessoa que ele tinha alguma intimidade dali e ele se divertia ali. Mas na verdade o que ele fazia era revezar com os Sans daquela linha do tempo de Ghost Tale. Ele revezava, quando aquele Sans saía para cuidar do seu irmão, o Error assumia o lugar dele, fingia que era ele e conversava com aquela Toriel.
E ele realmente acreditou que aquele era o lar dele, mas não era. E ele começou a ficar muito confuso, porque o Sans daquela linha do tempo apareceu também. Era um Sans fantasma e uma Toriel fantasma, os dois em cima dele. E nesse caso ele começou a estranhar muito e ele começou a se sentir muito pressionado. Ele achava que tinha um lar, ele estava confuso, a mente dele não funcionava mais. Então ele percebe que aqueles seres, aquelas anomalias não passavam de erros. Erros que causaram um baita trauma, erros que não conseguiam confortar ele, erros que deveriam ser apagados. Então, enlouquecendo totalmente ao ver que o único lugar que ele achava que era um lar, na verdade não pertencia a ele, ele começa a considerar as anomalias no geral semelhantes a Ghost Tale, ou seja, qualquer AU de Undertale, erros. Então, ele ataca a fantasma da Toriel e o fantasma do Sans e mata os dois, os apagando, saindo de Ghost Tale em seguida e voltando ao Anti-Void. Como eu mesmo disse, depois disso ele pegou um ódio pelas anomalias no geral, considerando elas lixo que ocupavam espaço durante o multiverso, que inclusive ele aprendeu a andar pelo multiverso. Ele não conseguia mais criar portais só para Ghost Tale, e sim para o multiverso inteiro. Logo ele mudou sua aparência, parou de usar o capuz, parou de usar os óculos mesmo sendo miopia, e nesse caso ele começou a simplesmente vagar pelo multiverso e conhecer cada vez mais AUs, enquanto ele começava o plano para destruí-las. Ele descobriu quando ele estava enlouquecendo que ele poderia ter o poder de destruição através de linhas que ele consegue summonar de seus olhos ou simplesmente de seus dedos. E nisso essas linhas conseguem apagar e prender seus oponentes. Ele também consegue usar Gaster Blasters que tem o poder de apagar as coisas, semelhantes aos do Sans clássico, só que em uma vibe meio Error da vida. Logo, Error criou, depois desse trauma de Ghost Tale, e depois de estudar sobre o multiverso, a visão de que essas anomalias eram erros. Ele não se considera um cara mau, mas ele acha que ele tem esse trabalho, e mesmo sendo um trabalho sujo, ele acha que ele deve cumprir. Ele não se considera uma anomalia, porque ele não consegue ter esse conceito sobre ele mesmo. Ele acha que de fato, ele é uma anomalia, mas ele é a única que não tá nessa pilha de lixo. Ele é a única especial, na mente dele funciona assim. Logo, o Error faz várias atrocidades, mata várias AUs, tortura vários seres, várias anomalias, com uma vez que canonicamente ele obrigou o Swap Sans a atracar o seu próprio irmão, o Swipe Papyrus, só por diversão e só para ver aquele mundo ser destruído de uma forma interativa. E nesse caso ele acabou criando uma rivalidade com o Ink Sans, que eu também já expliquei a história aqui no canal, que tem meio que uma história de querer criar AUs, enquanto o Error tem uma história de querer destruir AUs. Nesse caso, assim se torna o equilíbrio da destruição e a criação no multiverso. Alguns fatos sobre o Error é que ele literalmente conseguiu dois fantoches. Um que ele chama de clássico, que é um fantoche do Sans clássico, e outro que ele chama de 13, que é um fantoche do Underfell Sans. Esses são os únicos reais amigos do Error na mente dele. Ele também tem fobia de toque, porque ele ficou tanto tempo sozinho no Anti-Void sem receber nenhum contato humano, que o conceito de algo tocar nele se tornou algo totalmente assustador. Ele é miopia, às vezes ele usa óculos, mas ele prefere não usar porque ele mudou o estilo dele. Ele também tem um design normal, que é só o Sans clássico meio que com cores diferentes e um Error ali no crânio dele, mas ele também tem um design que a Jaque usou em Underverse, que seria de Lucidia, que é um projeto aí da Cryon Queen que criou o Error, onde ele usa um cachecol, ele tem um visual mais diferente, parece um pouco um mendigo, como diria o Ink. Então nesse caso é basicamente isso. Essa é a história do Error, é isso que fez ele ser o que ele é, esses são os traumas dele, ele era um gênio de uma linha do tempo que deu errado, e é basicamente isso. Agora sim, podem esperar que uma hora vai ter a história do Fatal Error.